noite, irmãos. Estarei lendo agora o livro de Romanos, capítulo 6, versículos 11 ao 14. E assim diz: Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Agora vamos orar. Senhor, venho te pedir essa noite que o Senhor esteja perdoando os meus pecados, os pecados de cada um aqui, Senhor, pois sabemos que somos falhos e sem ti nada somos, Senhor. Então venha esta noite derramar o teu perdão, a tua graça sobre nós, Senhor, e venha nos fortalecer para que continuamos a seguir nos teus caminhos e não nos desviemos, Senhor, para que não demos ouvidos ao pecado, Senhor, pois sabemos que o nosso corpo e os nossos membros devem pertencer a Ti, como foi lido aqui, para que nós possamos ser instrumentos da Tua justiça, Senhor. E temos fé que o Senhor está agora nos auxiliando, que o Senhor está nos ajudando na nossa caminhada, e é isso que eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor esteja derramando a Tua graça e o Teu perdão sobre nós, e que possamos estar também arrependidos pelos erros que cometemos, e é isso, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Olá, igreja, vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela saúde, pelo abrigo que nós temos, pela comida que o Senhor nos dá todos os dias, Senhor, por o Senhor nos amar. O Senhor nos amou tanto que morreu na cruz por nós, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigada pela igreja, pelos equipamentos que nós temos lá na igreja, Senhor. Muito obrigado pelos membros, pela sua disposição para fazer a obra de Deus, Senhor. E obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Podes me ouvir, ai Jesus, ai Jesus, podes me ver, podes me ouvir. Tô te esperando no meu quarto pra te contar os meus segredos, pra te lembrar o quanto eu te amo. Tô ansioso pra te ver, esperando você vir pra mim, ansiando te tocar você. Um dia sem você como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você. Porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa
agradecer que estamos aqui juntamente com os adolescentes para prestar este culto a Deus, esse momento de oração, de estarmos reunidos. Eu desejo que estejam todos bem, estejam com saúde, com seus familiares. E eu fiquei responsável por estar orando pelos enfermos e pelos enlutados. Então você aí na sua casa, eu gostaria que me acompanhasse nessa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós louvamos e agradecemos o seu nome, Senhor, bendizemos a Ti, Senhor, porque Tu tens sido bondoso, Senhor, tens sido misericordioso para conosco, Senhor. Neste momento nos lembramos, Senhor, daquelas pessoas que se encontram enfermas, ó Pai. Te pedimos o seu socorro, Senhor, te pedimos a cura, Senhor, que o Senhor venha dar libertação àqueles que ainda não foram resgatados por Ti, Senhor, que possam reconhecer que Tu és o Senhor da vida delas, ó Pai. São inúmeros pedidos no grupo da igreja, são diversas pessoas que passam pela enfermidade, Senhor. Ajuda, Senhor, esses irmãos queridos, Senhor, os familiares, Senhor, aqueles que já perderam seus entes queridos, que estão enlutados, Senhor, que o Senhor possa estar confortando, consolando o coração, ó Deus. Nós te somos gratos porque o Senhor tem sido conosco todos os dias, te agradecemos pelo dom maior, Senhor, que é a salvação que temos em Ti, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a atravessar esses momentos, Senhor. Nos sustenta com Sua poderosa mão, ó Pai. São essas bênçãos que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, Senhor. Amém. Ainda nesse momento, faremos a leitura bíblica no livro de Isaías 43. Isaías 43 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Traz o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me criais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor seu Deus. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Que essa palavra possa trazer conforto, consolo aos nossos corações e reavivar a esperança que temos, porque nós cremos no Deus único e verdadeiro. Amém. Para a cruz eu vou.
Graça e paz para a minha amada igreja presbiteriana da Praia da Bica. Quero agradecer gentilmente a pessoa da irmã Gilza, que me convidou de forma doce, gentil e cortês para que pudesse estar aqui trazendo a mensagem neste culto que está sendo realizado pela União Presbiteriana de Adolescentes, a nossa famosa UPA da nossa igreja. Irmãos, quero compartilhar um texto assaz oportuno para nossa breve meditação, que se encontra na Epístola segundo a narrativa de Tiago, no seu capítulo 1, de verso 22 a 25, que diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Irmãos queridos, Tiago, uma breve meditação histórica aqui. Tiago, em toda a sua epístola, ele traz como ponto central a linguagem retórica de parênese. Parênese nada mais é, irmãos, esse palavrão nada mais é do que uma linguagem ademoestativa e corretiva. Por isso que você vai ler toda a epístola de Tiago, você vai entender realmente, se você ler apuradamente, que Tiago está dando um sabão nos irmãos. Tá? Por que esse sabão, irmãos? Porque o seu destinatário, ele é necessariamente de judeus recém-conversos ao cristianismo, provindos na sua grande proporcionalidade da diáspora e perseguição nos dias de Herodes Agripa. Praticamente ali onde que o imperador Tito, na época de 70 aproximadamente, depois de Cristo, houve ali a destruição do templo, tá? Do segundo templo. Houve a destruição ali pelo imperador Tito e a perseguição insana de todos os cristãos e judeus cristãos. E praticamente a epístola de Tiago, ele tem praticamente o princípio histórico, o fundo histórico da epístola de Hebreus, onde que os judeus cristãos, eles diante de toda a perseguição, eles estavam pensando se realmente valia a pena servir a Cristo. Eles passavam a régua na vida e pensavam no resultado final: será que vale a pena servir a esse Cristo? A gente estava bem como judeu, porque lembra os irmãos que o judaísmo, ele tinha uma aliança política com Roma. Não era visto com maus olhos o judaísmo na época do Império Romano. O cristianismo sim, mas o judaísmo não. Então, as lutas faziam com que os judeus recém-conversos ao cristianismo pensassem em voltar à raiz antiga de ser judeu novamente, de origem, né? Judeu de origem. E isso fazia com que eles tivessem uma duplicidade de pensamentos e sentimentos. Será que vale a pena? Será que essas ademoestações nós temos que cumprir? Eu acho que se nós não cumprirmos, vamos se dar bem no contexto de cenário atual, vamos deixar de ser perseguidos, vamos deixar de ser explorados, vamos deixar de pagar altos impostos a Roma. E
Tiago, irmãos, especificamente agora tratando dessa perícope que eu li, que é onde um texto começa e termina, praticamente dos versos 19 a 27 do primeiro capítulo, ele vai trazer ao menos 3 verdades vitais acerca da autenticidade cristã, do que é ser um verdadeiro cristão. E essas 3 verdades vitais são: o verdadeiro cristão, ele nasce pela palavra de Deus. Segundo, o verdadeiro cristão, ele acolhe a palavra de Deus como uma verdade inefável. E terceiro, o verdadeiro cristão pratica a palavra. Desses 3 pontos vitais que estão encontrados na temática do primeiro capítulo, eu quero meditar apenas na última verdade vital, que é: o verdadeiro cristão pratica a palavra do Senhor. Feita essa guisa introdutória histórica, queridos adolescentes da IPPB e demais membros da nossa igreja, é fato que, mesmo não sendo percebido em decorrência da normalidade do nosso cotidiano, é percebido que todos nós usamos o espelho, inúmeras vezes ao longo do nosso dia. Principalmente as mulheres, que são mais tendenciosas à beleza, a se concentrar na beleza estética. E os adolescentes, que estão nesse processo de autoconhecimento, de processo de maturidade de vida, né? Essa maturidade não é apenas mental, cognitiva, mas é física também. O adolescente, ele passa por enormes etapas de transformações físicas. Então, nada melhor que o espelho para que possa estar fazendo essa verificação diária durante longos períodos do dia. E duvido, irmãos, eu duvido que alguém saia da sua casa antes de chegar à sua aparência. Seja homem, seja mulher, sejam todos. E estarem bem apresentados diante do espelho. Há uma preocupação enorme, e isso mesmo desde a Roma imperial, mesmo com espelhos que eram turvos na época, mas existia uma preocupação estética muito acentuada em Roma, e quem dirá hoje no nosso mundo, onde que se preserva muito a ideia do selfie, a ideia da aparência. Ainda mais também no Brasil, irmãos, que hoje ocupa o primeiro lugar em cirurgias estéticas, de correções estéticas. Como disse, irmãos, há uma preocupação demasiada na correção de imperfeições estéticas. Adolescentes com aparecimento das espinhas por conta da puberdade, e os adultos também começam a aparecer as primeiras manchas faciais, rugas faciais, né? Há uma preocupação também demasiada do cabelo, ainda mais se for igual o meu, que eu não tive a graça de Deus de ter um cabelo liso, ou do reverendo Geraldo, que também está em déficit capilar. As pessoas, elas se preocupam em demasia em ter uma boa aparência e cuidado com o seu cabelo. Portanto, irmãos, é de consenso geral a preocupação em correções faciais e pessoais da pessoa mesmo, porque nós verdadeiramente nos conhecemos e nos preocupamos com a aparência, com a nossa aparência, e principalmente com as pessoas que estão à nossa volta. Mas pensemos, caros adolescentes do Senhor. Primeira pergunta que faço para vocês: por que Tiago usou essa metáfora de espelho para o que ele queria dizer? Lembrem do terceiro ponto
do item demonstrativo que disse na guisa introdutória, que é o verdadeiro cristão, ele pratica a palavra. A pergunta que faço: o que tem a ver a prática da palavra com a metáfora do espelho? O porquê disso tudo, seminarista Vladislau? É o que nós vamos propor em analisar agora, queridos adolescentes. Irmãos, é um exemplo marcante. O espelho, ele é um exemplo marcante, tirado no fundo da cartola. Muito interessante, porque assim como a palavra de Deus ela tem uma coleção de metáforas ao longo do texto bíblico, como a semente na parábola do semeador, a palavra também ela é comparada ao espelho. O principal propósito de Tiago para colocar a palavra como uma metáfora de espelho é porque o espelho produz o autoexame natural. Ou seja, assim como você, querido adolescente, querida igreja do Senhor, usa o espelho para suas correções estéticas, use o espelho. Essa é a demonstração de Tiago. Use o espelho, que é a palavra do Senhor, para as correções morais da sua vida. Se você apenas ouve a palavra do Senhor sem refletir e praticar, irmãos, você é comparado, conforme diz o texto supracitado, é aquela pessoa que olha uma vez e logo esquece da sua aparência. Uma pessoa relaxada, uma pessoa descuidada, que não se importa com a sua aparência. E eu acredito e duvido que não tenha ninguém assim, não é verdade? Pergunto, segunda pergunta minha: por que não esquecemos da aparência estética? Por que nós não esquecemos de nos pentear e de cuidar da nossa aparência estética, mas esquecemos, jovens e adolescentes e igreja do Senhor como todo, a aparência espiritual? Por que não esquecemos da aparência estética e visual e materialista, mas esquecemos da nossa aparência espiritual? Irmãos, quais são as causas de uma pessoa esquecer a aparência espiritual? Primeiro, eu posso enumerar que talvez porque a pessoa ela não consiga enxergar esse defeito. Talvez ela ache que não tenha nada de errado com ela. Então, ela não se preocupa com a aparência espiritual. Segundo, talvez a pessoa ela possa até enxergar essa aparência espiritual deficitária, mas ela não quer contemplar ou encarar o problema. Então a pessoa ela deixa de lado. Ela literalmente joga a sujeira para debaixo do tapete. Ela não quer contemplar no espelho, que é a palavra de Deus, ela não quer contemplar suas falhas. Queridos adolescentes da igreja do Senhor, eu te desafio, amada, eu te desafio, em nome de Jesus, a olhar para a sua aparência real e espiritual. Não apenas a sua aparência estética, mas olhe, eu te desafio, em nome de Jesus, a olhar a sua aparência espiritual e real, não o ideal, o real. E caso tenha algo para se consertar na sua aparência espiritual, não tenha medo, querido adolescente. Conserte pela palavra de Deus. Ele é o corretor. Ele é a base. Ok? Ele é o pó de arroz. Ele é as demais maquiagens aí que a mulherada conhece e o homem conhece apenas o básico. Conserte a sua aparência espiritual através da prática da retidão.
Conserte através do arrependimento, de você reconhecer as imperfeições morais da sua vida. Porque o Senhor, Deus, que é a palavra encarnada, porque o verbo se fez carne, ele corrigirá por misericórdia e bondade os seus defeitos e te fará um notável e belo diante dele, irmãos. Não há oração que o Senhor não contemple. O Senhor contempla as orações dos justos, queridos adolescentes. Não tenha medo de encarar quem você é de fato, mas use isso como um sinal de arrependimento e correção das coisas que você precisa corrigir na sua vida. O Senhor, ele é apto em corrigir as nossas imperfeições, desde que você se contemple no seu espelho. Neste mundo, querido adolescente, desse novo normal que vai se construindo e se desenhando hoje, eu conclamo a você, adolescente, a não se acostumar com o erro. O erro não se tornar um vício na sua vida. Cuidado para não misturar as coisas boas com as coisas más. Não se acostume com isso, irmãos. Cuidado com aquela expressão, não tem nada a ver, carola, chato. Irmãos, tem a ver. O processo de santificação tem que ser contínuo na nossa vida, queridos adolescentes. Cuidado com o que você ouve na sua escola, com seus amigos. Cuidado com o que você lê, querido adolescente do Senhor. Medite nas coisas que você lê. Critique as coisas que você lê. Cuidado com as coisas que você fala. Não tenha aquele espírito de camaleão. Tenha integridade. A integridade vem do latim inteiro. Seja inteiro. Daniel, quando foi levado para o cativeiro, ele foi levado como um adolescente, na sua juventude. E ele, conforme a narrativa do seu escrito, no seu capítulo 1, ele resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Cuidado com o que você fala, cuidado como você age. Você é um na igreja e é outro em outro lugar. Porque, como diz a palavra do Senhor, as más conversações corrompem os bons costumes. Não é antigo, irmãos. Não é careta. Não é coisa que foi deixada para trás. Ah, não, a Bíblia era assim antes. Hoje nós temos que contextualizar. Nós temos que mudar o nosso conceito de agir, assim como Ed Renekiewicz, que é um pastor da igreja lá na Moca, em São Paulo, que usou isso de uma maneira muito desagradável e deselegante. Uma heresia completa. A Bíblia, ela é atualizada, ela se atualiza. E até porque nós vivemos numa vida cíclica, irmãos. O pecado é pecado desde o Éden. Nunca mudou. Ele só se revestiu de roupas diferentes, mas a intenção é a mesma. O pecado é pecado desde o Éden. Não existe nada, como Salomão fala em Eclesiastes, não existe nada de novo abaixo do sol. Não existe nada. Então, irmãos, não é antiquado você obedecer papai e mamãe, querido adolescente. Não é antiquado você respeitar as pessoas mais velhas, querido adolescente. Não é antiquado você orar, ler a Bíblia todos os dias, porque esse é o alimento da sua alma. E isso te fará você se olhar no espelho de uma maneira que não tenha medo,
Não é antiquado ir para a igreja, querido adolescente. Não é antiquado você se vestir como um adolescente santo e casto e separado. Olha só a revolução sexual que nós estamos vivendo hoje. E pasmem, a começar pelas crianças no mundo. Ande, se vista como um santo nessa terra, querido adolescente. Fazendo isso, portanto, terminando, fazendo isso você não terá vergonha e medo de se contemplar no espelho espiritual que é a palavra do Senhor. Você não terá medo de ser confrontado pelo espelho espiritual, querido adolescente. Porque o que você verá, você não vai ver atrocidades de pecado, mas você vai ver o reflexo e a imagem do Filho de Deus estampado na sua face. Querido adolescente, queridos irmãos da igreja, que nós possamos refletir como corpo bem ajustado, como noiva que está se adornando para receber o nosso noivo amado. Que nós possamos nos ataviar, que nós possamos viver uma vida santa e possamos contemplar a nossa face não só estética, mas espiritualmente. Possamos cuidar, assim como nós cuidamos da nossa face estética, nós possamos cuidar da nossa aparência espiritual. Que Deus seja louvado, meu querido irmão, minha querida irmã, meus queridos adolescentes. Paz. Boa noite, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que benção a reunião de oração conduzida pelos nossos adolescentes. Louvamos a Deus pela vida de cada um deles que tem trabalhado, mesmo que virtualmente, mas tem servido ao nosso Deus como um grupo, como UPA, como adolescentes da Igreja Presbiteriana da Praia da Bica. Louvamos a Deus pela vida do Vladislau, que trouxe uma palavra que muito edificou a vida dos nossos adolescentes e também as nossas. Queridos, eu queria aqui trazer um breve aviso a respeito da suspensão do presencial dos nossos cultos. O Conselho esteve reunido durante essa semana e nós decidimos por permanecer com os nossos cultos presenciais suspensos. Os números continuam crescendo, os hospitais continuam lotados e o Conselho, diante de muita oração, temor e tremor diante de Deus e procurando o bem da nossa igreja, visando o bem de todos, nós decidimos por suspender o culto presencial, permanecer com o culto presencial suspenso. Outras igrejas do nosso presbitério, outras igrejas também do Rio de Janeiro têm seguido essa linha. Eu trabalho aqui na editora Cultura Cristã, tenho conversado com muitos pastores e muitos estão suspendendo os cultos, seguindo essa linha de pensamento que o nosso conselho está seguindo. Então, temos feito isso com muito pesar, porque todos gostaríamos de estar presentes na nossa igreja, mas aprove o Senhor que fosse feito dessa forma. Tá certo? Então, continue orando por nós, porque precisamos muito da direção do nosso Deus para tomar as decisões que diz respeito com você, meu irmão, minha irmã, tá bom? Com toda a nossa igreja e com o reino do Senhor, tá certo? Mas agora receba a bênção do nosso Deus. Povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão, o consolo, o direcionamento do Santo Espírito de Deus, seja sobre vós, povo amado da Praia da Bica, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos, a igreja diz, amém. Deus te abençoe, irmãos, graça e paz.